E aí, pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estou vendo em muitos grupos de WhatsApp a Lei 13.546, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, resolvi comentar estas alterações. Foram 4 alterações. A primeira delas, do artigo 291, que passou a vigorar com o parágrafo 4º e fala sobre a fixação da pena. Na verdade, vai se utilizar do artigo 59 do Código Penal. Você pode depois dar uma olhada, ler esta alteração, mas eu vou explicar o que significa esta alteração. De forma prática, esta mudança faz com que o juiz, na fixação da pena, leve em consideração a culpabilidade do agente e as circunstâncias e consequências do crime. A primeira questão, a culpabilidade, para que nós tenhamos uma pena mais justa para quem cometeu o crime. As circunstâncias e a consequência do crime, pois é importante que nós tenhamos todos esses fatores para que a pena seja mais justa, mais próxima do ideal de uma política criminal. Então, a primeira alteração, 291 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a vigorar com o parágrafo 4º. A outra mudança, no artigo 302 do CTB, que passou a vigorar com o parágrafo 3º, que fala: se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool, ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a pena reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Com esse novo dispositivo, nós temos este homicídio culposo, que na verdade os deveres de cuidado, né? Negligência, imprudência, imperícia, qualificado. E nós temos a questão da reclusão e do aumento da pena de 5 para 8 anos. E é uma pena privativa de liberdade que já começa o seu cumprimento no regimento fechado, no regime fechado. E o quanto da pena de 5 a 8 anos também bastante pesado. Interessante, pois, claro, o Código de Trânsito Brasileiro visa proteger a vida e, claro, nós temos muitas dificuldades ainda de conscientizar aqueles que bebem ou utilizam-se de drogas. Por isso, esse homicídio culposo qualificado. Os elementos da culpa, negligência, imprudência e imperícia, e aí essa qualificação, que nós teremos a pena cumprida no regime de reclusão inicialmente fechado, e a pena de 5 a 8 anos, uma importante mudança. A terceira alteração, artigo 303 do CTB, que passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, numerando-se o atual parágrafo único como parágrafo 1º, porque o artigo 303 tinha apenas o parágrafo único, então agora o parágrafo único vai ser o parágrafo 1º e agora teremos o parágrafo 2º, que fala: a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se o crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, artigo 302, o homicídio na direção de veículo automotor, aqui a lesão corporal. E com esse novo dispositivo, nós temos essa lesão corporal também culposa qualificada, assim como nós temos ali em cima o homicídio culposo qualificado, agora nós temos também a lesão corporal culposa qualificada. Elementos de culpa, negligência, imprudência e imperícia. E essa pena, se causar ainda a lesão corporal, natureza grave ou gravíssima, essa pena foi aumentada de 2 a 5 anos e o regime é de reclusão. Então, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado e a reclusão é que se impõe porque é mais grave do que a detenção. A quarta mudança, o caput do artigo 308 do CTB, passa a vigorar com a seguinte redação: participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. A mudança básica: inclusão do trecho, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Então, a mudança foi nesse trecho. Ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Nesse caso, claro, estas manobras perigosas, elas vão gerar situação de risco à incolumidade pública ou privada, que vai ter realmente prejuízos
tanto o condutor ele poderá ser enquadrado no artigo 308 se verificado essa questão do risco à incolumidade pública ou privada. Essas alterações elas entram em 120 dias a partir da publicação, que foi no dia 19 de dezembro de 2017. Você pode, inclusive, comparar essas alterações pegando a Lei 13.546, bem como o CTB. Ainda no Planalto, no site do Planalto, eu não encontrei as atualizações. Não estão ainda grifados e com a nova redação, mas já tem a lei no site do Planalto, 13.546, e tem também o CTB para que você compare. Essas 4 alterações importantes para nós que somos guardas municipais e que atuamos no trânsito, tanto na prevenção quanto na repressão aos crimes que acontecem. Vamos avançando, pois trânsito mata e temos que proteger muito a vida. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.